Senhoras e senhores, e o bicho continua pegando em Brasília. Semana explosiva, meus queridos. A semana passada, o negócio estava tão feio em Brasília que o Davi Alcolumbre resolveu cancelar a maioria das sessões aí do Senado Federal. Tudo para quê? Para não dar voz, para não dar oportunidade de senadores baterem na mesma tecla. Corrupção, lavagem de dinheiro, Banco Master, ministros da Suprema Corte envolvidos. E agora, meus queridos, o que está explodindo é a tal da delação do Daniel Vorcaro, que me parece já ser uma realidade. Outra coisa que eu vou contar para você ao longo aqui do nosso programa é que a situação está tão feia para Alexandre de Moraes, isso daqui está explodindo fora do país. Ministros aqui do STF vê como grave e de difícil explicar as mensagens entre Vorcaro e o Alexandre de Moraes no dia da prisão do Vorcaro. Outra coisa, a Globo, nesse último Fantástico, né, desse domingo, acabou de fazer uma reportagem explodindo tudo. E eu vou contar tudo para você no nosso programa. A partir de agora, você junto comigo, a gente dando sequência aqui, destacando para você. O pessoal lá do Portal Metrópolis compartilhou uma reportagem falando aí a respeito, né, dessa delação do Daniel Vorcaro, que será discutida logo, logo, e é aqui que o filho chora e a mãe não vê, tá? Então nós estaremos destacando essa reportagem. A delação de Vorcaro será discutida após a extração de dados de celulares. A polícia extraiu 30% só. Analisou 30%. Quer saber mais? Mais 3 celulares do Vorcaro foram apreendidos agora, quando ele foi preso, nessa operação da Polícia Federal, a mando do nosso querido Dr. André Mendonça. Então, além de que nem 30% foi analisado, ainda apareceram mais 3 aparelhos de celular. E cá entre nós, vai gostar de aparelho de celular assim lá longe, hein? Como eu disse para você, vamos então à reportagem aqui do Portal Metrópolis no nosso canal Abordo Notícias. Gente, o like é importante, ajuda demais. Então colabore com o like aí, por favor. A possibilidade de delação premiada de Daniel Vorcaro tem ganhado força desde a última prisão do dono do Banco Master na terceira fase da Operação Compliance Zero na semana passada. O Metrópolis apurou que as chances de acordo serão discutidas somente depois da Polícia Federal extrair os dados de todos os telefones celulares apreendidos. A PF quer ter a noção completa da dimensão do caso e dos envolvidos. Os investigadores recolheram mais 3 celulares com Vorcaro no momento da prisão dele em São Paulo no último dia 4. Os aparelhos estão lacrados e ainda não passaram por perícia. Até o momento, são 8 celulares do dono do Master para extração do material. Há a possibilidade de que a colaboração premiada também possa ser firmada diretamente com a PF e não com a Procuradoria-Geral da República. De acordo com a lei das organizações criminosas, tanto o delegado de polícia quanto o Ministério Público podem celebrar o acordo. O temor pela delação aumentou depois do vazamento de mensagens que expõem o relacionamento próximo de Vorcaro com autoridades. Para ser delator, ele deverá apresentar provas substanciais das declarações, além de entregar nomes de pessoas que poderiam estar acima dele na organização criminosa. Com a delação, o dono do Master pode ter a redução de pena em até 2/3, ou mesmo receber o perdão das autoridades. Procurada pelo Metrópolis, a defesa de Vorcaro alegou que ainda não tem informações sobre a intenção do empresário de firmar um acordo de delação premiada. As primeiras extrações dos telefones de Vorcaro mostram que ele mantinha relação próxima com autoridades dos 3 poderes. Um dos nomes apontados é o do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em 17 de novembro, o dia em que foi preso pela primeira vez, o dono do Master escreveu uma mensagem que seria para o magistrado perguntando se ele tinha conseguido bloquear algo. Mas não se sabe sobre o que exatamente o empresário estava tratando, mas foi rapidamente respondido. Porém, não é possível saber o conteúdo, porque as mensagens foram enviadas em visualização única. 3 mensagens, que somem depois de abertas.
Moraes negou ser destinatário das supostas mensagens que falam sobre salvar o Master. Segundo o ministro do STF, as mensagens de visualizações únicas não conferem com os seus contatos nos arquivos apreendidos pela Polícia Federal. De acordo com a nota divulgada, os prints estão vinculados a outras pessoas da lista de contato do empresário. Após a divulgação, o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo, determinou a abertura de inquérito para investigar o vazamento de dados do celular do dono do Master. Daniel Vorcaro foi preso novamente na semana passada, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília, o BRB. Ele está na Penitenciária Federal de Brasília, um dos 5 presídios de segurança máxima do país. E para acompanhar mais notícias do Banco Master, acesse metrópolis.com e se inscreva no nosso canal Metrópolis TV. Muito bem, para você ligado aí, vai lá conhecer o portal do Metrópolis, créditos aí pela reportagem ao portal Metrópolis. A delação de Daniel Vorcaro vai explodir tudo em Brasília, no Brasil inteiro, não é? O pau tá quebrando, hein? Meus queridos, comenta agora. Se você é a favor da delação do Daniel Vorcaro, comenta Fora Moraes. Comenta, hashtag Fora Moraes, pode colocar também o número do seu like. Olha só, Alexandre de Moraes trocou o número de celular pouco antes de escândalo com Vorcaro. A mudança de aparelho ocorreu em 9 de fevereiro, semana antes de diálogos com o dono do Master virem a público, ou virem a público. Você tá pensando o quê, meu amor? Lembra que o Alexandre disse, não é meu não, esse número não é meu, não falei com o Daniel Vorcaro. E a Globo tá desmentindo, até o Jornal Nacional explodindo aí contra o ministro Alexandre de Moraes, fazendo a reportagem mostrando o software que foi utilizado para poder desmentir aí Alexandre de Moraes. Pois é, meus queridos. A informação publicada pelo jornal O Globo e divulgada em um momento em que o magistrado tenta desqualificar a relação direta com o ex-dono do Banco Master. Ele trocou de celular no dia 9 de fevereiro, menos de um mês antes de suas conversas com Daniel Vorcaro vierem a público. E também, né? Agora, menos de um mês dele ser preso, né? Pois é, meus queridos, presta atenção. Vamos lá. Reportagem aqui da revista Oeste. Moraes alegou que mensagens de Vorcaro recuperadas pela Polícia Federal estavam guardadas em pastas de outras pessoas, o que provaria que ele não era o destinatário. No entanto, os peritos da Polícia Federal esclareceram que o programa de perícia, o IPED, funciona como um organizador automático e cego. O software não agrupa arquivos por afinidade ou por quem enviou a mensagem, mas sim pelo DNA digital do arquivo. Portanto, o fato de uma mensagem de Vorcaro estar na mesma subpasta que o contato de outro senador ou de um advogado representa mera coincidência matemática do IPED e não uma prova de que quem recebeu o texto. A estratégia do ministro sofreu um golpe direto com a declaração de sua própria mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, divulgada nesse domingo, dia 8. O magistrado afirmou que as mensagens de Vorcaro foram destinadas a quem estava naquela pasta específica. Mas a Viviane Barsi de Moraes, esposa do Alexandre, negou enfaticamente ter recebido qualquer contato do banqueiro. Olha só, não, veja bem, as mensagens são para aqueles que estão lá na pasta. E aí quem tá lá? A mulher do Alexandre de Moraes. Aí ela nega, não, eu não, isso aqui tá igual o Luiz Inácio, né? Não, isso daqui, ó, é culpa do meu amigo. Depois de culpar os amigos inteiros, uma hora o Lula vai culpar a Janja, né? Não, isso aqui não é meu não, isso aí é da Janja, não tem mais ninguém para colocar a culpa. Agora o Alexandre de Moraes disse que não, as mensagens, porque estão numa pasta lá, tudo junto, o arquivo misturado, é para aquela galera, eu não tô na pasta, não é para mim. Aí quem tá na pasta? A Viviane, a mulher dele. Aí a mulher dele falou, opa, pra mim não joga essa bomba pra cima de mim não.
como o nome dela aparece justamente em um dos diretórios citados, diretório é pastas também, como o nome dela aparece justamente nos diretórios citados por Alexandre de Moraes, a negativa da advogada derruba a lógica de defesa do marido. Outros personagens citados, como o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, e o senador Irajá Abreu, do PSD, também desmentiram o recebimento de mensagens de Vorcaro, reforçando que a organização das pastas não serve como álibi. A cada dia que passa, está mais difícil para Alexandre de Moraes justificar as mensagens que ele recebeu do Daniel Vorcaro. O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que é grave a situação. É grave. No dia, e agora fazendo um link aqui com essa questão de delação premiada de Daniel Vorcaro. No dia em que Daniel Vorcaro foi preso, ele pedia: e aí, ministro, conseguiu bloquear? Alguma novidade? E se esse bloquear era bloquear a prisão, dar uma estancada e uma segurada? A pergunta tá no ar: bloquear o quê? Não é? Tá no ar: bloquear o quê? Já pensou se Daniel Vorcaro está magoado com Alexandre de Moraes e resolve entregá-lo? Já pensou? A delação vai rolar. E o nosso querido doutor André Marcília, ele compartilha a informação de que o Alexandre de Moraes está se complicando ainda mais. É como eu falei, fica difícil explicar o batom na cueca. Sabe, a mancha de batom vermelho assim no colarinho fica difícil, tá? Na tela com o nosso querido doutor André Marcília, vamos trazer aqui a participação do doutor para você que está acompanhando aqui o nosso canal, onde você estiver com a gente. Arrebenta, doutor. Moraes acaba de se incriminar ainda mais no caso do Banco Master. Essa é mais uma da coluna do Lauro Jardim de hoje, dia 8 de março, domingo, no Globo. Eu vou ler com você a coluna dele, vou explicar o que está acontecendo, mas posso te antecipar. Dessa vez, o Moraes parece que se ferrou sozinho. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, venham fazer parte do nosso canal, deixa o joinha, clica no like, assim o vídeo roda mais, é mais distribuído, e considere se tornar membro da nossa nova comunidade, a Bússola. Entra na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link, clica nele e descubra tudo sobre a Bússola, a nossa nova comunidade. Venha fazer parte. Muito bem, diz a coluna do Lauro Jardim o seguinte: o título da coluna é: pelo sim, pelo não, Xandão trocou o número do seu celular. E não foi agora, meus caros. Em 9 de fevereiro, portanto, há um mês, pouco menos, diz o Lauro Jardim, antes de suas complicações com as ligações telefônicas com o Daniel Vorcaro, ou seja, um mês antes de tudo que nós estamos vendo agora, de ter sido pública a relação dele, as conversas dele com o Vorcaro, o Alexandre de Moraes trocou o seu número de celular. Bom, isso quer dizer, e é sério, né, que o Moraes provavelmente... Bom, ele é ministro da Suprema Corte, não tem como acreditar que o Moraes não sabia que essas conversas supostas, vamos colocar, conversas com o Vorcaro iam parar na imprensa. Tá claro, óbvio para todo mundo. E se ele sabia que existiam as conversas, sabia que ia parar na imprensa. E ele, então, troca o número do celular. Para quê, Moraes? Para que você trocou o número do seu celular? Não é o celular que ele trocou, hein? Coisa que a gente faz quando sobra um dinheirinho. Ele trocou o número. Por quê, Moraes? Tá com medo? Trocou o número por medo? Medo de quê, Moraes? Será que estava com medo da imprensa ter acesso às suas conversas com o Vorcaro e você sabia que isso ia acontecer? E receava que a imprensa confrontasse o número do seu celular com o número das conversas que vazaram? E agora, Moraes, como é que você vai explicar isso aí? Você vai enfiar outra nota na imprensa para ser desmentido de novo?
mais uma notinha na empresa. Veja que a nota que ele fez dizia, não negava a conversa, né? Dizia, não era esse número, não era nesse momento, nesse horário. Então a nota do Moraes já dava um pouco a entender o que ele tinha feito, que era trocado o número do próprio celular. O que é incrível nessa história toda é que o Moraes parece que, enfim, vai querendo apagar os rastros, e ao apagar rastros fica pior ainda. É que nem o desenho, que você vai apagar o desenho, borra, vai ficando pior cada vez que você tenta consertar. É isso, e é pior que isso. O Moraes, o Moraes que está no centro desse furacão, no olho do furacão, se estivesse sendo julgado pelo Moraes que existiu e que vimos durante os últimos 7 anos, talvez o Moraes já estivesse preso. Se o Moraes estivesse sendo julgado pelo Moraes, o Moraes já estava preso preventivamente por crime de obstrução da justiça. Ou, no mínimo, teria os seus celulares apreendidos numa busca e apreensão, que ele determinou muitas vezes, inclusive sem pedido da Polícia Federal e sem contato com o Ministério Público. Como ele fez com diversos réus do dia 8 de janeiro, como ele fez com o caso de Roma, como ele fez com aqueles empresários que estavam no grupo de WhatsApp e tantas outras vezes. Inclusive com a Débora do Batom. Com a Débora do Batom, para vocês terem uma ideia, meus caros, ele chegou a dizer em julgamento que ela ter apagado mensagens mostrava que ela era culpada e que ela tinha desprezo pelo Poder Judiciário. E você, Moraes, tem o que agora ao agir assim? Muito bem, segue lá o doutor André Marcília nas redes sociais dele. Gente do céu. Quando a Débora do Batom foi presa, né, eles apreenderam o celular dela e aí vasculharam, né? Num período ali, antes e posterior ao 8 de janeiro, não tinha mensagens referentes à ida dela para Brasília, se ela conversava com outras pessoas, não tinha conversa sobre nada da manifestação que aconteceu em Brasília e da qual ela participou. Não tinha conversa nenhuma. Na verdade, a Débora é até condenada, né? Ali tá junto como... como é o nome, gente? Formação de quadrilha. Como se fosse formação de quadrilha, eu me esqueci o nome, tá bem? Mas é como, né, como se fosse um agrupamento que na verdade não existiu. Até o Luiz Fux comentou isso no julgamento. Ela não estava, não tem prova que ela esteja com outras pessoas, organização criminosa, esse é o nome, que ela faz parte de uma organização criminosa. E o Alexandre de Moraes disse que era desprezo com o judiciário se por um acaso ela apagou as mensagens. Oxi! E agora, Alexandre? Tá, a Globo diz que você conversou com Daniel Vorcaro no dia que ele foi preso. Cedinho o Vorcaro mandando mensagem para você. Aí depois, você emitiu uma nota. A Globo agora está explodindo tudo, dizendo que há inconsistências. Outra coisa que é bem interessante a gente comentar, eu já vou dar sequência no programa. Vamos por parte. Aí o Alexandre de Moraes emitiu uma nota desmentindo a reportagem do Globo, dizendo que não era com aquele número, que não era o número dele e tal e coisa e tal. Beleza. Agora saiu que o Alexandre de Moraes frequentou a casa do Vorcaro em Trancoso, na Bahia, onde aconteciam aquelas festas bundalelê, sabe aquelas festinhas privê com garotas de programas profissionais do sexo? Pois é. Diz que ele frequentou. Não a festa em si, mas a mesma casa do Daniel Vorcaro. Ele emitiu uma nota dizendo que não. E agora, sobre o telefone? Sobre ter trocado o telefone, vai emitir uma nota também? O que é que vem por aí? Outra coisa que está bem legal nisso daqui, eu não sei se você prestou atenção, não vi ninguém, nenhum analista político, nenhum jurista observando isso, e às vezes eu sou meio doido e eu observo algumas coisas que a maioria não observa, né? Não sei se você é assim também, né? Sou detalhista, mas presta atenção. O jornal O Globo disse que está trabalhando com um material que não é o mesmo material que a CPMI está trabalhando. Ou seja, o material não veio da CPMI. Aí a pergunta é, quem está vazando esses dados contra o ministro Alexandre de Moraes? Como assim, Fábio? Vamos lá. Parte desse material ele foi encaminhado também para Dias Toffoli. Lembra? Tudo que a Polícia Federal fazia tinha que mandar para o Dias Toffoli.
Pois é. Agora tem outra situação. Você se lembra que quando o Andrei Passos Rodrigues pegou o dossiê, o relatório de 200 páginas, e ao invés de entregar para o Toffoli estava fazendo merda, não dava para entregar para ele, ele foi entregar para o presidente, o chefe dele, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Você se lembra? Ok, Fábio, me lembro. O que tinha na sequência? Qual era a próxima matéria? Polícia Federal prepara relatório sobre Alexandre de Moraes. Aí, se esse relatório está sendo entregue agora ao André Mendonça, o André Mendonça mandou recolher o material da CPMI para não correr o risco de vazar, ou se estão vazando. O que desconfiava é que eram políticos dentro da CPMI que estavam vazando aí a questão dessas mensagens, essas bombas aí explodindo contra Alexandre de Moraes. Acredito eu que não é o doutor André Mendonça. Acredito eu que ou pode ser quem comandava o caso antes para poder tirar o foco dele, ou pode ser também alguém lá dentro da Polícia Federal. E quem sabe, tá? Eu não posso fazer acusação, são só vou fazer uma pergunta para ficar, né, para me livrar aqui do BO. Não seria o próprio diretor da Polícia Federal, amigo do Lula, que entregou o Dias Toffoli e disse, olha, tem uma bomba aí também sobre Alexandre de Moraes? Será que não é ele vazando também? É uma pergunta, não é uma afirmação. Da pergunta da qual não tem a resposta. Resumindo, minha gente, o sistema está vomitando Alexandre de Moraes. Se Lula agora indicar 2 ministros, e caírem 2 ministros ainda esse ano, para o PT é uma vitória muito grande. Para nós da direita também, por serem quem são. Por serem quem são. Por exemplo, o Dino já colocou as garrinhas de fora. Mas se você for prestar atenção, o Cristiano Zanin, as garrinhas dele tá meio controlado ainda, né? Parece que estão lixando a garrinha dele. Todo dia começa a nascer umas garrinhas, vão lá e lixam. Ou seja, o que você quer dizer, Fábio? Por mais que seja o Lula trocando, é ruim, mas demora um pouco também, né, para esses novos agentes aí do Poder Judiciário colocar as suas garrinhas de fora, tá? Até lá, se isso realmente acontecer esse ano, eu espero que as coisas tenham mudado nesse país. É óbvio que eu queria que isso acontecesse o ano que vem, né? Porque daí quem vai trocar vai ser alguém chamado Flávio Bolsonaro, esse que vai trocar. Só que há um interesse aí da turma do PT em tirar Dias Toffoli, muito provavelmente Alexandre de Moraes. Nós estamos vendo o sistema vomitando essa turma. Nós estamos vendo o sistema vomitando-os. O Alexandre de Moraes, ele já cumpriu o papel dele. O Alexandre de Moraes, para o PT até esses dias, ele era o quê? Ele era um ministro golpista, que foi indicado por um presidente golpista, como dizem, né? A esquerda ama essa palavra. E de repente ganhou um valor profundo, o defensor da democracia, né, o exemplo a ser seguido. Só que, meus queridos, Lula não vai deixar a cobra se criar. Lula não vai deixar a cobra se criar. Não é verdade? E agora, meus amores, o negócio ficou tão esquisito pro lado do Alexandre de Moraes, que nós vamos até para a nossa próxima informação, que é direto do jornal O Globo. Mais uma do jornal O Globo, tá? Olha, aqui você já tem uma noção, Sistema Globo explodindo tudo. Ministros do STF veem como grave e difícil de explicar as mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro em 2025. Dono do Master procurou o magistrado para apresentar detalhes da operação que buscava salvar a instituição. Alexandre de Moraes nega. Inclusive, né, trocou de telefone depois dessas mensagens. Tem muita coisa aí explodindo. A matéria completa eu vou trazer para você lá do jornal O Globo. Ministros do STF afirmaram em conversas reservadas que a troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia em que o dono do Banco Master foi preso pela primeira vez em novembro de 25, é grave.
e torna a situação do magistrado difícil de explicar. A interlocução entre os dois foi revelada pela colunista de O Globo, Malu Gaspar. Os integrantes da corte avaliam que a revelação desgasta a imagem de Moraes, que já vinha sofrendo um abalo desde a revelação de que o escritório de advocacia, comandado pela sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, foi contratada pelo Banco Master. O documento previa um pagamento de 129 milhões no curso de 3 anos. Os ministros ouvidos pelo Globo ponderam, no entanto, que é necessário ter acesso à íntegra das comunicações para entender o contexto de toda a conversa. Moraes negou na quinta-feira passada que tenha recebido mensagens do banqueiro naquela data. Procurado nesta sexta, ele não se manifestou. Integrantes da corte mais próximos a Alexandre de Moraes, atual vice-presidente do Supremo, acrescentam que é preciso aguardar se virão novos desdobramentos. Esse grupo pontua, por exemplo, que o teor do que o ministro teria respondido não veio à tona. É a mesma coisa que a Polícia Federal alega, né? Que não vai investigar Alexandre de Moraes porque não tem a sequência das mensagens. A colunista Malu Gaspar mostrou que Vorcaro enviou uma série de mensagens a Moraes no dia da operação da Polícia Federal que levou à sua prisão em 17 de novembro de 2025, no âmbito das investigações sobre o Banco Master. As informações extraídas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que o banqueiro dava informações ao ministro sobre o avanço das negociações para a venda do Banco Master e sugerem que também falou sobre inquérito sigiloso que estava em andamento na Justiça Federal de Brasília, que o levou à prisão 2 vezes. Durante o dia, ele perguntou a Alexandre de Moraes se tinha alguma novidade e ainda questiona: conseguiu bloquear? Ao todo, os prints de 9 mensagens que mostram uma conversa via WhatsApp entre 7h19 da manhã, 20 horas e 48 minutos do dia 17 de novembro. O banqueiro foi preso na noite daquele dia no aeroporto de Guarulhos. O ministro afirmou na quinta-feira que não recebeu mensagens referidas na matéria e que trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. De acordo com a Polícia Federal, os dois conversaram por meio de anotações no bloco de notas enviadas por WhatsApp como mensagens ou imagens de visualização única. Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que a divulgação de informações do celular dele apresenta conversas íntimas pessoais que expõem terceiros não envolvidos com os fatos, além de supostos diálogos com autoridades e até ministro do STF, Alexandre de Moraes, talvez editadas e tiradas de contexto. Eles vão sempre ir por esse caminho, não é? E, meus queridos, está na tela a informação, o sistema já começa a cobrar o preço. Não é? Nós temos ali Dias Toffoli, naquela situação terrível, recebendo ali 35 milhões do Banco Master. A gente tem Alexandre de Moraes, juntamente com a esposa Viviane Barsi. A vida do Alexandre de Moraes melhorou e muito depois dessa questão, né, de ter se tornado ministro da Suprema Corte. Os casos aumentaram, se eu não estou enganado, de 25 para 100 e lá vai bordoada de casos em que a esposa do Alexandre de Moraes atua como advogada em Brasília. O ministro comprou casa no interior do estado de São Paulo, onde ele já tinha casa, comprou outra casa, outra cobertura, comprou casa também lá em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, você percebe a riqueza até no físico do ministro. Se você pegar o Alexandre de Moraes enquanto ele dava entrevistas lá antes ali de ser ministro, você vê que o terno dele era um. Hoje você vê o Alexandre de Moraes, o terno dele, a gravata é outra. As coisas melhoraram, né, ministro? A prosperidade, enfim, chegou, né? Trabalhou a vida toda, né? Uma vida pública, dedicada aqui ao meu querido estado de São Paulo, né? Uma vida maravilhosa aí, né? Como dono de escritório de advocacia, a luta pela justiça nesse país
Parece que agora o ministro foi recompensado, né? Você vê pelo relógio, né? Vai pesquisar o preço de uma brincadeira daquela ali para você ver. Vai lá pesquisar. Sabe a casa do irmão dos Toffoli ali? O irmão do Toffoli, aquela casa que a reportagem foi lá, o relógio do ministro dá para comprar uma casa daquela, lá no interior do estado de São Paulo, tá bem? Aí, meus queridos, o que acontece? Vai prosperando, né? Pelo menos o que a gente sabe. Tem casa, sede da empresa em São Paulo, do Instituto Bartos de Moraes. Eles têm 2 ou 2 casas lá em Casa de Campo, né? Como é? Campos do Jordão. Aí tem casa também em Brasília. Há uma conversa de uma casa na praia, não sei se é no Guarujá, algo nesse sentido. Tá top, meu amor. É como eu falei pra você. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre Alexandre de Moraes. Aí conta a história dele, de como ele chegou, como ele se tornou o ministro da Suprema Corte. Você vê no próprio figurino, né? As coisas melhoraram e muito, tá bem? Eu não sei se você é detalhista como eu, mas um terno ali da 25 de março, ele vai dar muita diferença de um terno que é vendido, não sei se tem, né? Alfaiataria lá na Faria Lima, né? Se você vestir 2 pessoas um ao lado do outro, você percebe a granfinagem, né? Papo de esquerdista, né? Granfinagem, mas tudo bem, não é? Aqui, ó. Olha o que o Nicolas Ferreira postou. A ala do STF avalia que nota de Moraes é confusa e não conterá a crise. Ele colocou lá, soltaram a mão, Moraes tem que cair. Leitura de ministros ouvidos sob reserva é que o magistrado segue em xeque e que nota não é esclarecedora sobre a relação com Vorcaro. Ali, se eu não estou enganado, vem da CNN, tá ali, ó. Vem da CNN a reportagem, tá? A gente estava falando agora do O Globo. Agora é outra reportagem com o mesmo teor, o mesmo assunto, vindo da CNN Brasil. Então, a cada dia que passa, a situação está bem complicada. Eu até coloquei um vídeo aí nas redes sociais dizendo, né, a cada dia que passa está mais difícil o ministro de entender a relação do ministro Alexandre de Moraes com o empresário Daniel Vorcaro, preso aí a mando do ministro André Mendonça. Olha aí. Transparência Internacional suspeita de ligação entre Moraes e Vorcaro. Ô, Transparência Internacional, vocês suspeitam? Até minha filha, cara, suspeita, tá bem? Mas vamos pra frente. Segundo a entidade, somente uma investigação independente e aprofundada poderá restaurar a confiança no STF. Alô, Supremo Tribunal Federal. Vocês precisam fazer alguma coisa para limpar a imagem de vocês perante a sociedade brasileira. E vou falar um negócio aqui. Mais uma vez, na nota do Alexandre de Moraes, ele disse que se tem alguém está atacando o STF. Para mim, desvincula totalmente. Totalmente. Eu sou alguém muito bem esclarecido sobre isso. O problema é quem nesse momento? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. Aí a gente vai um pouquinho mais adiante. O problema é Gilmar Mendes blindando a família Toffoli e a empresa do Toffoli. O problema é Flávio Dino blindando o filho do presidente Lula. É óbvio, quando você parte aí para 3, 4, 5, você tem uma maioria, reflete na imagem do Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos falando de agentes individuais. E cá entre nós, o próprio Alexandre de Moraes já defendeu isso. Agentes públicos que são, sim, passíveis de críticas. E ele mesmo disse, não quer ser criticado, saia da vida pública. Afinal de contas, é um funcionário público. Aí, então, toda a matéria é mentira, é enlação, não para afetar a imagem do ministro envolvido. Na nota dele diz, para afetar a imagem do Supremo Tribunal. Olha só. É isso que eles querem. O que eles querem é dizer que você ataca o Supremo Tribunal Federal quando você cobra explicações, quando você quer saber. E aí, Alexandre de Moraes, o que é que você conversou com o Daniel Vorcaro? Tá para todo lado. Agora a própria Transparência Internacional está cobrando isso.
Somente uma investigação independente e aprofundada poderá restaurar a confiança no STF. Até agora, você não ouviu o nome de outros ministros, né? A própria Carmen Lúcia, né, disse, eu gosto de citar isso, porque foi algo que foi dito numa reunião fechada. Eu nunca vi ela dizer isso assim na imprensa ou lá no plenário, né, televisionado. Nunca vi ela falando isso. Que a população já não acredita mais na imagem do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que vai caindo em descrédito. É óbvio que se você coloca alguém para pensar, alguém vai tirar essa conclusão. Nós estamos descredibilizados com a população, como disse a querida Carmen Lúcia, né? A querida, ó, refazendo, como disse a ministra Carmen Lúcia, querida, né? Vamos aqui dando sequência. Olha alguns detalhes aqui. Se a bomba tá aqui, imagina o que vem pela frente, tá? Vamos aqui, ó. Gente, o like é importante, tá bem? O like é importante. Reportagem da Oeste. Não apareceu a fotinha embaixo ali. Não sei porque o site bloqueou, mas tudo bem. O importante é o conteúdo. Polícia Federal analisou só 30% do material disponível em um dos celulares de Vorcaro. Revelação de parte do conteúdo chegou à CPMI do INSS. Somente 30% do material de um dos celulares de Vorcaro. O que é que vem por aí, minha gente? Olha aqui. PF encontrou mais 3 celulares de Vorcaro em nova prisão. Os aparelhos serão submetidos à perícia e pode ampliar o conjunto de provas reunidas na investigação. Nós temos ainda muita bomba para explodir. O terror aí contra esses envolvidos está só chegando, começando. Tem muita gente aparecendo. Tem muita coisa rolando. Eu não acho interessante ficar trazendo aqui, por exemplo, informações de que o Daniel Vorcaro falava desse jeito com a mulher dele, porque ele casou em tal lugar. Gente, eu quero que essas informações pessoais se explodam. É óbvio, quando você envolve dinheiro, talvez a informação é importante, né? Ah, gastou tantos milhões numa festa, casou em tal lugar, alugou por tantos milhões, que a gente sabe que esse dinheiro é nosso, né? Que a gente sabe que esse dinheiro é nosso, que foi roubado do povo brasileiro. Mas, meus queridos, eu estava até vendo, né, um vídeo aqui do Bach, o jornalista, falando, e eu concordo. Estão, de uma certa forma, tem que tomar cuidado, porque senão se torna uma cortina de fumaça em torno. Eu quero lá saber de Daniel Vorcaro falando com a mulher dele, peleleca pra lá, peleleca pra cá, tá cheio de meme aí, peleleca. Eu quero saber, meu querido, é do Alexandre de Moraes, eu quero saber do Dias Toffoli, eu quero saber do Davi Alcolumbre, que tá quieto, calado, escondido, não é amedrontado. Olha que deram só um chacoalhãozinho nele, tá bem? Foi só um chacoalhãozinho. Foi só lá o cara que coordenou a campanha dele, que desviou um dinheiro lá da Previdência do Estado do Amapá. Foi só um chacoalhãozinho, o homem já se borrou todo. Então tem que tomar muito cuidado, penso eu. Eu abri aqui, tinha um tanto de negócio de, porque a mulher dele falou isso, é porque não sei o quê, é porque as mensagens... Não, meus queridos, nós temos um assunto muito sério na mão. Mensagens com questõezinhas muito pessoais, isso, né... A gente quer saber do bambambam mesmo. Quem é o tal do pica das galáxias? E não é o P das galáxias lá da política, do Congresso, do Senado, um governador. Não! É do judiciário. É tipo assim, quem é o bambambam do judiciário que frequentava as festas do Daniel? E festinhas bundalelê. Dizem que tem um vídeo, tá?
tem um vídeo de um determinado aí, desse cara, tá bem? Daquele jeito que o diabo gosta, daquele jeito. Entregue as baratas. Tá? Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para explodir. Por exemplo, João Dória. A gente não deu nem, né, muito enfoque nisso, né? Eu não vi também nada demais, né? O cara falando, ó, preciso conversar com você, tá saindo muita coisa aí sobre o seu banco, preciso te aconselhar, sei lá. Mas vamos pra frente. Mas vai aparecendo nomes, entendeu? Nomes. Eu tava falando esses dias e parece uma brincadeira, seria cômico se não fosse trágico. Metade da população brasileira tá na lista do Vorcaro e a outra metade tá tomando Monjaro. Aí você fala, que brincadeira sem graça. Para você, a conversa agora na esquina é o quê? É falar do Daniel Vorcaro e falar da vida do vizinho, da vizinha que emagreceu tomando Monjaro. Sem fazer propaganda aqui. Essa é a grande verdade, não é? É os dois assuntos que não saem da boca do povo. Né? O gordo está sendo extinto, né? A gente está tendo uma extinção aí dos gordinhos, né? E agora a questão aí do Alexandre de Moraes, tá bem? Foi só para dar uma descontraída, gente. Olha só, conselheiro de Trump provoca Moraes, TikTok, Xandão! Rapaz, mais uma vez, né? O Jason Miller, conselheiro do Donald Trump, usou a reportagem sobre mensagens trocadas com Daniel Vorcaro para reprovar, ou não, provocar o Alexandre de Moraes. Essa daqui eu nem vou dar ela por completa, se eu não estou enganado eu tenho aqui o vídeo, tenho uma matéria completa aqui, direto lá do portal Metrópolis, para você ligado, acompanhando aqui o nosso canal. O negócio tá feio, viu, Xandão? Rapaz do céu! Pessoal, comenta Fora Xandão, comenta também agora 41, é o tempo que nós estamos nesse vídeo, comenta 41, se você puder ajudar o canal, Pix na tela, você abençoa demais, tá aqui, ó, dá uma força, tem QR Code aí, mas vai ficar aqui embaixo, aqui, ó, manda aí qualquer valor aí para você abençoar o nosso canal, beleza? Vamos lá. Um dos principais conselheiros, Jason Miller, um dos principais conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em suas redes sociais uma reportagem da imprensa americana especializada na cobertura da América Latina para provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A publicação se refere às mensagens enviadas a Moraes pelo banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, na data da sua prisão em novembro de 2025. Na postagem, Miller escreve simulando uma contagem regressiva. TikTok, Xandão. A expressão foi usada no Brasil em diversas ocasiões, tanto por governistas quanto pela oposição, para alfinetar adversários políticos que estariam eventualmente na mira de investigações ou operações da Polícia Federal. A reportagem do jornal online The Real Times, publicada na sexta-feira, afirma que as mensagens levantam questões sobre a natureza das relações entre Moraes e Vorcaro, preso na quarta-feira por fraudes financeiras apuradas pela PF. Nas mensagens enviadas na manhã do dia 17 de novembro, Vorcaro dizia: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Moraes respondeu em seguida, mas o conteúdo das mensagens não foi recuperado. Na quarta-feira, Jason Miller já tinha publicado outra reportagem citando o contrato da esposa de Moraes, Viviane Barsi, com o Banco Master no valor de 129 milhões de reais. Um trecho da matéria do The Economist, reproduzido pelo conselheiro de Trump, afirmava que Alexandre de Moraes também está em apuros e que surgiram evidências de que a esposa do senhor Moraes, que é advogada, recebeu um contrato vago e lucrativo para representar o Banco Master. O conselheiro de Trump destacou ainda outro trecho da publicação, insinuando que o aumento no número de clientes do escritório de Viviane Barsi teria relação com a nomeação de Moraes para o STF. O jornal afirma que antes da nomeação de Moraes, o escritório de advocacia de Viviane tinha 27 casos perante o STF e STJ, e agora tem 152. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. Muito bem, tá aí, meus queridos, a reportagem lá do portal
Metrópolis. Para você ligado aqui no nosso canal, nos acompanhando, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela moral, pela honra de sempre aqui no canal Abordo Notícias. Gente, se inscreva, ative as notificações. Nós estamos contando aqui tudo para você. Agora tem coisas aqui que eu estou falando que nem dá para falar. Isso a Globo não mostra, porque a Globo tá mostrando. Tá bem? Agora, meus queridos, nós estamos vivendo um momento de que não dá para falar isso, a Globo não mostra, porque a Globo tá mostrando. Reportagem aí de o que eu acho, teve mais de 5, 6 minutos no Fantástico aí, explodindo tudo, mostrando, falando com o perito explicando como é que funciona o software que foi utilizado aí para pegar Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes aí, trocando mensagens, tá bem? Gente do céu. E tá aí então, né? Agora a gente teve agora o tal do conselheiro do Donald Trump, que tá sempre pegando o Moraes pelo colarinho, tá? É o empresário Jason Miller, tá bem? Ele fez aí as publicações, tá? E eu vou falar um negócio aqui pra você. Ele foi pra cima do ministro Alexandre de Moraes, tá? Não brincou não. Falou: TikTok, tá chegando a sua hora. Tá chegando a sua hora. Lembra da publicação do Elon Musk com o Alexandre de Moraes preso? Pois é. Agora, né, meus queridos, nós temos mais um, e por incrível que pareça, né, ele também tem uma rede social. Pessoal, se você quiser ajudar o nosso canal, o Pix está na tela, é muito bem-vindo, tá bem? É muito importante essa sua colaboração. Deixa eu mandar um abraço todo especial aqui pro meu querido José Barbosa, lá no Rio de Janeiro. Obrigado, meu querido, mandou 30 conto aí. Valeu, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Tamo junto e misturado aqui, muito obrigado. Se por um acaso você quiser ajudar esse canal, esse é o Pix, para você dar uma força, para você colaborar aqui com o canal Abordo Notícias. 11 95275 3898. Eu preciso dar um outro recadinho rapidinho pra gente dar sequência aqui no nosso programa. Presta atenção, se você, assim como eu, sofre com essa doença, o diabetes, eu tenho uma novidade para você. Fórmula para diabetes é um medicamento que vai lhe auxiliar no controle da diabetes. Diabetes não tem cura, ela tem controle. Tem como, né? Você viver uma vida saudável, uma vida normal, mas você precisa de uma mão amiga. Não é, tá bem, a solução dos problemas, não. Você precisa fazer a sua parte. Cuidar com a alimentação, exercícios físicos e tomar um medicamento. Se você for no médico, ele vai te medicar com um medicamento químico. Você vai tomar remédio o resto da vida praticamente. Você vai insistir no medicamento químico? Existe um medicamento alternativo que não tem efeitos colaterais. Aqui, ó, fitoterápico, 95% natural e é para controle aí da sua diabetes. Fórmula para diabetes. Você vai falar com o meu amigo Luiz, tem esse número aqui, para a galera que está no ao vivo. Eu estou colocando no chat, tá bem, o link, que você clica e já abre a conversa com o Luiz. Você não vai falar lá com robôs, você não vai falar com call center, você não vai falar com inteligência artificial, não. Isso aqui é o meu querido Luiz, o número que eu converso com ele há mais de 10 anos. Você vai falar direto com o Luiz, beleza? Fórmula para diabetes. Eu uso e eu também recomendo para você. A minha diabetes está controlada. Estou fazendo a minha parte. Questão da alimentação também. Você precisa fazer a sua. E depois, né, que você já tiver adquirido o medicamento, leva lá no seu médico, mostra para ele, porque você vai perceber a diferença, tá bem? Que isso vai causar aí no seu dia a dia, beleza? Diabetes é uma doença silenciosa. Às vezes ela está em terceiro lugar, às vezes em quarto, como a maior causa de morte por doença, tá bem? Câncer, a gente tem ali o infarto, doenças respiratórias, diabetes, e às vezes acaba o diabetes indo para terceiro lugar aqui. Então se cuida, pelo amor de Deus, não é brincadeira não, hein? Você fica aí, final de semana, enchendo a cara de cerveja, fica comendo pudim, macarronada, né, com carboidrato lá em cima, você vai ver onde você vai parar, beleza? Na tela do Abordo Notícias, a informação chegando aqui para você ligado no canal, onde você estiver, aqui a notícia em primeiro lugar. Impeachment e CPI, mensagens de Vorcaro atiçam oposição contra Alexandre de Moraes. Após a revelação de conversas, Moraes é alvo de novo pedido de impeachment e criação de CPI. Ministro nega troca de mensagens. É aquela velha história, né? Negue
até morrer. Negue até morrer. A situação se tornou insustentável, tá bem? E o nosso querido Carlos Jordi, que já chegou a ser líder da oposição, vem com tudo arrebentando aí contra Alexandre de Moraes. Vamos aqui na tela do Abordo Notícias. Bora lá, Jordi. Desde o início do escândalo do Banco Master, a relação de Moraes com o caso tem ficado cada vez mais gritante. Até hoje, ele não deu explicações sobre os 129 milhões de reais de contrato de sua esposa com o banco, sem nenhum registro de atuação dela na defesa do banco. E nesse mesmo período que foi divulgado esse contrato, nós descobrimos também que Moraes se reuniu com o presidente do Banco Central para pressionar pela compra do Banco Master pelo BRB, uma compra fraudulenta. Recentemente, descobrimos também mensagens de Vorcaro demonstrando uma relação de muita amizade com Moraes, falando sobre reuniões que teria com o ministro. Mas a coisa piorou com as mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes, que foram divulgadas pela Polícia Federal. Mensagens, inclusive, do dia da prisão de Vorcaro, que demonstram que Moraes tentava interferir na prisão de Vorcaro. E qual foi a resposta do ministro? Ele fez uma nota totalmente atrapalhada, ridícula e mentirosa, dizendo que aquelas mensagens não foram enviadas para ele. E ele foi desmentido pela Polícia Federal e pela Globo em rede nacional. A situação de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal se tornou insustentável. E por isso, essa semana estou apresentando um pedido de impeachment para retirar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E também um mandado de segurança para que seja instalada a CPMI do Banco Master para que possamos contribuir com as investigações. Como diz o ditado, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Moraes nunca foi honesto, mas agora ele já não tem mais nem mesmo a falsa aparência que ele construiu. Eita, hein? Pessoal, presta atenção no negócio que eu vou te falar. Enquanto o Carlos Jordi estava falando aqui, ele vai entrar com mandado de segurança, né, para se instaurar a CPMI. Eu tava lembrando de algo, tá bem? Vou deixar ele aqui do lado, tá? Porque ele merece essa honra. Quem protocolou, correu atrás das assinaturas para se instalar no Congresso Nacional a CPMI do Banco Master foi esse cidadão aqui. Cidadão não, né? Esse deputado federal, representante de cidadãos do Rio de Janeiro, e também nosso representante, né, quando vai criar leis a nível nacional. Meus queridos, o Carlos Jordi, ele coletou todas as assinaturas para se instalar a CPMI do Banco Master. O que acontece? Estão empurrando mais uma vez. Lembra daquela novela para se instalar a CPMI do 8 de janeiro? Onde o Rodrigo Pacheco empurrou o máximo que pôde para não ter a reunião do Congresso Nacional. Para quem não sabe, deixa eu explicar. Esses pedidos de CPMI, entenda, CPI acontece nas casas individualmente. CPI pode acontecer no Senado, pode acontecer na Câmara dos Deputados, pode acontecer em assembleias legislativas, né, que são a Casa do Povo nos estados, pode acontecer em Câmara de Vereadores, pode acontecer também lá na Câmara Distrital, né, que é diferente lá no Distrito Federal, né, em Brasília. Mas nós estamos tratando de uma CPMI. A CPMI, ela acontece nas duas casas, é a junção do Senado Federal com a Câmara dos Deputados. Isso acontece quando, né, há essa proposta que foi apresentada pelo nosso querido Carlos Jordi, e aí eles coletam assinaturas tanto de deputados federais quanto de senadores. Há um limite mínimo para assinaturas de senadores e de deputados federais. Esse limite ele foi alcançado e ultrapassado, a quantidade mínima de senadores e a quantidade mínima de deputados federais. Só que está tendo um entrave. No caso de CPMI, não precisa pegar fila. A CPI precisa, ela pega uma fila. É prioridade as que vão chegando primeiro. A CPMI não pega fila. Basta ter a reunião do Congresso Nacional, que é, como eu estava falando, a junção das duas casas. A casa que representa o povo e a casa que representa o Estado.
Senado e a Câmara. O presidente, Davi Alcolumbre, precisa convocar uma sessão do Congresso Nacional para discutir outras coisas. Inclusive, aí, tendo a reunião, é só ler. 1 hora ele vai ter que fazer essa tal reunião. Ele está empurrando ao máximo para que não se tenha a tal reunião do Congresso Nacional. O próprio Valdemar da Costa Neto falou a semana passada que vai pegar muita gente, que ele recebeu uma proposta, da qual eu vou falar agora. Segundo ele não vai tocar o barco nessa proposta. Aí perguntaram, mas por quê? Pega o Alcolumbre? E o Valdemar disse, pega o Alcolumbre. Pega muita gente, aquele jeitão do Valdemar. Qual é a proposta, Fábio? Você sabe que Lula vetou a aprovação do projeto de lei chamado PL da dosimetria. O Congresso Nacional vai derrubar. Para que o Congresso Nacional derrube o veto do Lula, precisa dessa tal reunião. Qual é o acordo? Procuraram o Valdemar, procuraram aí os parlamentares do PL. A gente só vai fazer a reunião se vocês concordarem em não pressionar pela instalação da CPMI. Gente, a CPMI é obrigatória. Conseguiu a quantidade mínima de assinaturas, já era. Não tem negociação. Não tem conversa, ele tem que ler. Só que, aqui no país das negociatas, qual é a proposta? É o seguinte, gente. A gente marca a reunião, vocês derrubam o veto do Lula, vocês vão ganhar, né, a dosimetria, só que a gente não lê, nesse momento, a instalação da CPMI. O que é que esses caras vão alegar? Eles vão alegar que vai ser algo político. O próprio Hugo Mota está alegando isso. Não, porque se já está tendo uma negociação, se já está prendendo, se está avançando em negociações, por que que os políticos precisam se intrometer nisso? Olha só. Só que vai chegar uma hora que eles têm que fazer a reunião do Congresso. A oposição é só se manter firme. Segundo o Carlos Jordi, ele falou aí, eles vão entrar com um mandado de segurança para se instalar a CPMI. Só que aí, minha gente, o que acontece? A gente precisa entender. É só a oposição ficar quietinha. Porque 1 hora vai ter que fazer essa bosta dessa reunião. E aí é 2 pauladas. Derrubar o veto do PL da dosimetria, que o Lula vetou, e ler a criação da CPMI do Banco Master. Então, né, se eu fosse a oposição, eu ficava quietinha. Não, tranquilo. Porque 1 hora, até pro Lula, vai ficar difícil. Ele precisa do Congresso. Porque ele vai metendo medida provisória, e medida provisória tem que passar no Congresso Nacional. Senão a medida provisória vence. E aí, até para o Lula, ele precisa dessas reuniões, tá? Para se aprovar ou não as medidas provisórias. No caso do Lula, ele quer que aprova, né? Pessoal, para você ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver, colabore com a nossa meta diária aqui. Nós precisamos da sua ajuda para continuar tocando o barco aqui no canal Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aqui via Pix será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então, faça isso, ajude, abençoe o nosso canal. 11 95275 3898. A gente vai dando sequência. Vou tomar uma água que eu estou precisando. Vamos lá, dando sequência então, meus queridos? Então vamos. O assunto dessa semana, que está começando, né? Com tudo. Inclusive, até mandar um abraço para a galera do chat, a galera que deixa comentário. Não esqueça de hypar o vídeo, tá bem? Dá uma força aí. Então a semana vem com tudo. Quais são os assuntos, Fábio? Impeachment e CPI. CPMI também. Há uma CPI... já é para investigar Alexandre de Moraes e o Toffoli, é só para isso. Olha aí. Senador tem 23 assinaturas para a CPI de Toffoli e Moraes.
o que destaca aqui é que o Flávio está resistindo, né? Para que uma CPI saia do papel, precisa de 27. Faltam 4 assinaturas. Vamos entender o porquê aqui, se fala o porquê que o Flávio está resistindo. Acredito eu que seja por conta que a oposição quer instalar a CPMI do Banco Master. Tá bem? O senador Alessandro Vieira informou nesse domingo, nesse domingo, dia 8, que ele tem 23 assinaturas para protocolar um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Para que essa CPI seja instalada, são necessárias 27 assinaturas. A atualização, são 23 assinaturas, falta pouco para o número necessário para a criação da CPI, são 27. Vamos manter a coleta até obter a margem segura, pois as pressões contra o trabalho são imensas, mas o requerimento será protocolado nesta semana, foi o que declarou o parlamentar pelas redes sociais nesse domingo. Na lista estão os parlamentares Isalci Lucas, do PL do DF, o Wilder Moraes, do PL do Goiás, Jorge Cajuru, do PSB do Goiás, Hamilton Mourão, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, Cleitinho, do Republicanos de Minas, Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná e Magno Malta, do PL do Espírito Santo. O pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro, até o momento, não assinou o pedido para a instalação da CPI para investigar os 2 ministros. A matéria não fala, tá bem? Mas eu tenho certeza que o motivo do Flávio, né, não ter declarado apoio é porque nós temos uma CPMI para ser instalada. Nós temos uma CPMI. E cá entre nós, a CPI, ela está mais na mão do Davi Alcolumbre do que uma CPMI. A CPMI do Carlos Jordi, o Davi Alcolumbre é obrigado a ler. Basta ele marcar a reunião. Ele vai adiar, mas uma hora ele vai ter que fazer essa reunião. Mais cedo ou mais tarde, ele não vai ficar o ano todo sem ter uma reunião. Ele não vai. Aí você imagina, uma CPI, aí depende única e exclusivamente do Davi Alcolumbre. Uma CPMI não depende de Davi Alcolumbre. A CPI, como eu expliquei no começo da nossa conversa aqui, agora há pouco, CPI alcança assinaturas, aí protocola. Aí o Davi Alcolumbre vai levar em consideração o quê? Só pode, pelo menos na Câmara, eu sei que são 5. No Senado eu não sei quantas. Mas se for igual à Câmara, só toca 5. Se tiver 5 acontecendo, aí vai para a fila de espera. Aí se a Erika Hilton protocolou, se o João das Couves protocolou, vai ter que esperar. Aí, lá no Senado Federal, eu não sei se são 5. Se for 5, vai entrar na fila de espera. E se já estiver rolando as 5. Se não, aí vai para a fila de espera. O outro, todas que foram apresentadas. Aí não vai dar certo esse negócio. O negócio é a esperar a instalação da CPMI mesmo. E cá entre nós, eu acho muito legal na CPMI atuando os senadores e deputados federais, principalmente os da oposição, né? Eu gosto de ver. Gosto de ver também aquelas tranqueiradas lá falando as merdas deles, né? Infelizmente é o meu trabalho, né? Eu tenho que conhecê-los até para contar aqui para você. Beleza? Presta atenção. Essa matéria aqui, ela é lá da... Deixa eu dar um zoom. Não rolou. Vai aqui mesmo. Tá meio torto aí, mas vai de boa. Essa matéria é da revista Veja. Já até comentei ela aqui no programa, só tô buscando aqui para fazer um gancho aqui para você. André Mendonça avançará no caso Master no STF, doa a quem doer. A matéria da Veja diz o seguinte, já ficou provado, quando ele foi para cima do PGR, ele solicitou a prisão do Daniel Vorcaro. A PGR não analisou. Quando venceu o prazo, a PGR disse que o prazo era pouco. E o ministro fez o quê? Determinou a prisão, sem o aval do PGR. Quantas vezes Alexandre de Moraes já fez isso, né? Quantas vezes Alexandre de Moraes já prendeu, mesmo com a negativa do PGR? Quantas vezes o Alexandre de Moraes não colocou em liberdade as pessoas, mesmo com o aval, solicitando a liberação das pessoas?
E o ministro só foi lá e arrebentou com o PGR. Tá? Ele vai tocar o barco, aparentemente, e ele vai para cima mesmo, doa quem doer. Vai doer na imagem do Supremo. Dane-se, vamos para cima. Nós estamos falando de um ministro que à época foi chamado por Bolsonaro de terrivelmente evangélico, tá? Houve uma tremenda rejeição por parte de alguns dentro do Senado. Foi uma votação bem apertada quando o Bolsonaro indicou. Se eu não estou enganado, foram adiados 3 ou 4 vezes a sessão para poder fazer ali a aprovação do nome do tal terrivelmente evangélico à época. Ministro, foi ministro de Justiça de Bolsonaro e agora está na Suprema Corte. Foi bem apertada a votação ali para aprovar o nome dele. Bem numa época em que o Bolsonaro estava bem quente a relação dele com o Congresso Nacional. Mas é fato que lá está o ministro. E presta atenção na fala do ministro. Vamos lá. E nós precisamos construir no Brasil uma liderança forte, íntegra e capaz de contribuir para o pleno desenvolvimento do país. Uma liderança que se preocupe não consigo, mas com o todo. E a preocupação com o todo faz parte do processo de tomada de decisão no Poder Judiciário. Falo por mim. Quando tomo uma decisão, eu preciso compreender que a minha decisão tem impacto em todos os brasileiros e como isso pode ajudar o país no crescimento, no desenvolvimento. E essa compreensão de que eu, ao tomar uma decisão em maior ou menor extensão, impacto a vida do outro, eu compreendo que a liderança tem como perfil integridade e ser uma liderança servidora, que o líder verdadeiro está preocupado com os liderados. E nós precisamos construir no Brasil. Muito bem, esse é o ministro André Mendonça, meus queridos, falando aí a respeito de liderança no Brasil, de justiça, e parece, né, que ele está decidido a colocar seu nome nos próximos livros de história do Brasil de forma muito positiva, tá? De forma muito positiva. A igreja da qual ele é pastor está pedindo orações pelo André Mendonça. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, pede oração por André Mendonça. A comunidade fez postagem na qual disse estar orando pela vida do ministro e pastor. Eu só alteraria ali por uma questão de conceito, né? Eu colocarei ali pastor e ministro. Porque para mim, pastor, o cara nasce pastor. O que a igreja faz é reconhecer o ministério pastoral, né? Ele não está pastor e nem se tornou. Ele é pastor. Para mim, ele nasce pastor. Tá? É só uma questão interna, né? Mas ministro, uma hora ele vai se aposentar. Tá bem? Então, estejam orando pela vida do pastor e ministro André Mendonça. É o que pede a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui para você. Tá bem? Que orgulho do ministro. Talvez você também já tenha em dado momento ficado chateado por algumas, não declarações, mas falta de declarações do André Mendonça em relação a Bolsonaro, né? Às vezes a gente está tão acostumado, né? Ou a gente está tão revoltado com tantas injustiças que a gente cobra, né? Tanto dele quanto do Cássio Nunes. Vocês estão mudos, vocês, né, são os mudinhos de Bolsonaro. Mas, meus queridos, em relação ao que está acontecendo no Brasil agora, tá? O que está acontecendo no Brasil agora, nós temos um momento que nós temos um juiz de valor. Nós já vimos embates do ministro com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, e a gente sabe muito bem, até com o Dino, que esse ministro, ele pensa fora da casinha, tá? Ele pensa fora da casinha. Talvez o ministro irá nos desapontar. Isso é a grande verdade. Só que, meus queridos, imagina, tá bom? Algumas pessoas, né, dizendo que está cética,
que não acredita. Agora, vamos para frente. Tá bem? Imagina se um relatório desse cai na mão de um Flávio Dino. Você imagina se um relatório desse cai na mão de um ministro Cristiano Zanin? Você imagina, né, o relatório, uma relatoria, cai na mão de qualquer outro ministro da Suprema Corte? Imagine só. Tá? Só que aí, meus queridos, o que acontece? O pedido da igreja, né, como cristão, orar por ele, né? Mas nós estaremos de olho. Quando for para elogiar, esse canal estará aqui para isso. Se for para criticar também, esse canal fará o mesmo. Porque eu tenho um receio ao espírito cooperativista que existe na Suprema Corte, que é a questão, né, deles tentarem blindar a imagem, aquele coleguismo, né? Eu sei que tem que ter uma relação de respeito, eu sei. Mas, meus queridos, é fato que nós estaremos de olho aqui nesse canal. Ninguém vai vir aqui para ficar puxando saco de ministro da Suprema Corte, não. Mas, graças a Deus, que esses casos estão nas mãos do ministro André Mendonça. Não está na mão do Gilmar Mendes, Flávio Dino. Imagina se cai nas mãos do próprio Alexandre de Moraes. De novo, o Alexandre de Moraes investigando ele. Nós já tínhamos ali o Toffoli querendo investigar ele mesmo, né? Deixa comigo, eu quero Banco Master, opa, eu cato no gol, é o quê? A Polícia Federal vai fazer a investigação? Não precisa não, eu vou. Como assim, ministro? Não, é pra buscar o quê? Pra prender? Não, eu vou junto. Eu vou junto, eu prendo também. Não, a gente prende uns computadores lá, né? Eu vou junto, né? Eu vou junto com a Polícia Federal. Não, vai sozinha não, Polícia Federal. Chama eu. Tava só faltando isso acontecer. Vocês se lembram muito bem que o Dias Toffoli olhou para tudo que a Polícia Federal tinha apreendido num dia e falou: prendeu o celular, prendeu o computador, coloca num plástico, embala muito bem embalado e manda para mim. Manda aqui pro Supremo Tribunal. Aí a mídia caiu de pau em cima, acabaram mandando isso lá pro PGR. Ei, Brasil estranho, né? Terra estranha com gente esquisita, não é? Eita, que eu não aguento mais petista. Oh, meu Deus do céu. Pessoal, você sabe que tudo que nós fazemos aqui, a gente só existe porque você dá uma moral para esse canal, porque você tem ajudado o canal Abordo Notícias. Qualquer valor que você ajudar o meu programa aqui, ó, será muito bem-vindo. A gente teve apenas uma colaboração até agora e, de verdade, nós precisamos de você, tá bem? Começo de mês, a gente sabe da luta de todo mundo, mas talvez seja um momento que você ainda pode ajudar o canal, tá bem? Se você pode fazer isso, então ajuda, colabora mesmo, eu preciso, tá bem? Do seu colabore nesse momento, seja qual for o valor, tá bem? Não se acanhe não, ajude o nosso canal, beleza? Mandar aquele abraço todo especial pro meu querido Edson Silva, muito obrigado por tudo, Edson Selva tá aí, o Wolf também, abraço também pra Maria, tá aí comigo, Ribeiro. Tem alguém que é novo nesse canal? Se alguém for novo aqui, se inscreveu por agora, deixa o comentário aí, eu vou mandar um abração pra você, tá bem? Se alguém for novo aí, faça isso, por favor, eu quero saber. A gente tá ganhando alguns inscritos aí, a gente tá rodando uma mídiazinha no YouTube, tá trazendo alguns inscritos, tá? Então, se você é novo aqui, escreva: ô gordinho, tô aqui pela primeira vez, tá bem? Como tá dizendo, como nós estávamos falando aqui, né? É importante, tá bem? A sua ajuda, a sua colaboração aqui no canal O Abordo Notícias, beleza? Pessoal, deixa o like também. Eu sei, parece que é só pedidos, mas a gente também paga, né? Os pedidos de vocês. A gente também entrega o conteúdo e de boa qualidade, tá? Pode ver. Tem muita coisa que eu falo aqui que você não vai ver por aí, não. E outra coisa, né? Tá até difícil falar isso, né? Mas isso a Globo não mostra. Muita coisa que eu mostro, a Globo não mostra. Então começaram a mostrar agora, né? Parece que alguma coisa está mudando aí lá pelas bandas da redação
da Rede Globo de Comunicação. Beleza? Pessoal, ajude, colabore e abençoe o nosso canal. Preciso de você. Qualquer valor aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Ajude e abençoe o canal A Bordo Notícias.